Boa tarde, turma 200. Desejo a todos saúde, paz e muitas felicidades. E que todos estejam afim de estudar, mandar as atividades, tá? Estou mandando aqui uma atividade no final da aula. Vocês observem bem no final que tem uma atividade com 2 exercícios. Exatamente referente ao que nós estamos vendo, a relação do triângulo retângulo. Tá ok? Mas não esqueça de mandar. Você tem que mandar até o dia 11, que é terça-feira. A direção já está cobrando essas atividades. E essa atividade já vale uma nota para o segundo bimestre, tá bom? Então façam, porque tem pouca matéria, dá para vocês resolverem tranquilo. Basta você seguir essas 2 aulas, principalmente de hoje. As passadas e mais essa de hoje, dá para vocês resolver tranquilos, sem nenhum problema, tá ok? Então nós vamos dar continuidade sobre o nosso estudo de relação do triângulo retângulo. A relação trigonométrica no triângulo retângulo. Nós já vimos lá algumas definições, né? Que o triângulo retângulo tem 2 lados chamados de cateto, tem a hipotenusa e tem um ângulo de 90 graus. Tem um deles agudo, né? Então hoje nós vamos ver a relação entre o seno, cosseno e a tangente. Mas repetindo aí um pouco da aula anterior, nós vimos que o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Professor, mas o que é mesmo cateto oposto? É o que fica de frente para o ângulo que é dado. Ok? Nós vamos ter 2 ângulos exclusivos para se ver essas relações. O ângulo que for dado, o lado oposto a ele, que fica de frente a esse ângulo, é chamado de cateto oposto. O que fica de lá, e a maior parte, a parte maior, o segmento maior do triângulo é chamado de hipotenusa. A hipotenusa fica em frente ao ângulo de 90 graus. Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá ok? E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, sempre em relação ao ângulo que é dado. Não tem mistério, né? Nós já vimos isso aqui praticamente em 3 aulas, sempre repetindo essa parte da relação do triângulo retângulo. Ok? Uma importante relação entre o seno, cosseno e a tangente do ângulo agudo é anunciada de acordo com o teorema a seguir. O que nós vimos que a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora nós vamos mostrar que a tangente também pode ser igual ao seno dividido pelo cosseno. Como é, professor? Você está ficando pirado. Não, gente. Isso aqui são estudos matemáticos que provaram que a tangente do ângulo é igual a seno dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Tá ok? Vamos fazer essa demonstração aqui, ó, para que vocês não tenham dúvida. Nós vamos colocar a demonstração. Então nós construímos aqui um triângulo, construímos um ângulo agudo de medida alfa, um ângulo agudo de medida alfa, depois é dado esse valor, e vamos traçar uma perpendicular ao um dos lados, no caso ABC. Então, perpendicular ao lado que é adjacente ao ângulo. Isso aqui, ó. E aí nós formamos um ângulo ABC, um triângulo ABC, e demos valores para esse segmento. O segmento BC é um A minúsculo. Segmento BA, segmento minúsculo, letra C. E o segmento CA ou AC é B. Então aqui nós temos os 2 catetos, ó. Aliás, os 2 catetos B e C, e o A é a hipotenusa. A hipotenusa
é o maior lado do segmento, do triângulo retângulo. E o cateto oposto é que fica em frente ao ângulo agudo. Então nós estamos trabalhando com esse ângulo. Poderíamos pedir esse ângulo bem aqui, ó. Quem seria o oposto? Esse segmento aqui, ó. Tá ok? Então, visto isso aqui, nós vamos de novo trabalhar com o seno do ângulo. Ó. Seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então fica B sobre A. E o cosseno do ângulo, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então isso aqui a gente já está cansado de mostrar isso aí. Essas três relações que são básicas dentro da trigonometria. Depois a gente vai aprofundando isso aqui, tá ok? Se chegar lá no terceiro ano, vem com outro nível. Agora, ó, nós vimos também que a tangente do ângulo, vou botar aqui, ó, faltou, efetuando o tangente, aliás, a tangente do ângulo alfa, vou pegar esse alfa aqui, ó, e copiar, vou copiar isso bem aqui, ó, tangente desse ângulo, e que foi aqui, tá. Então, vou melhorar, tangente do ângulo, vou inserir rapidinho aqui, ó, tangente do ângulo, nós vimos que é seno de alfa sobre o cosseno de alfa, ou seja, seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Concluímos que, quem é o seno? O seno não é B sobre A, então nós substituímos aqui o seno do ângulo, B sobre A. Quem é o cosseno? O cosseno é C sobre A. Então, a tangente pode ser B sobre A dividido por C sobre A. Como é que se faz essa operação aqui, ó? Uma divisão por outra. Como é que é, professor? Aquela parte de divisão de fração. Multiplica-se a primeira pela segunda invertida. A primeira é B sobre A, a segunda é C sobre A. Fica A sobre C. Está bem aqui, ó. Não é A sobre C. C sobre A, ó. C sobre A eu inverto, fica A sobre C. Divisão de fração por fração, multiplica-se a primeira pela segunda invertida. Então agora, ó, eu cancelo esse A com esse A bem aqui, fica B sobre C. Mas quem é B sobre C? B sobre C é a tangente do ângulo. Então nós estamos demonstrando que, além da tangente C, B sobre C, nós podemos trabalhar com a relação da tangente de seno sobre cosseno. E nós demonstramos aqui, ó, que fazendo essa divisão de seno sobre cosseno, substituímos o valor do seno, dividido pelo valor do cosseno, fizemos a operação da divisão, ó, multiplica-se a primeira pela segunda invertida, a segunda era C sobre A, vai ficar A sobre C. Cancela o A com o A, que é uma divisão, né? Fica B sobre C. Então, gente, concluímos que essa relação ela é verdadeira. A tangente do ângulo, podemos trabalhar também com seno dividido pelo cosseno. Tá ok? Muito fácil, né? Os valores do seno, do cosseno e da tangente são calculados em relação a um determinado ângulo agudo do triângulo retângulo, que pode ser o que fica de frente para o cateto que está na vertical, como pode ser o cateto que está na horizontal em relação a este ângulo. Se eu pegar o ângulo C, o ângulo em relação ao vértice C, o cateto oposto vai ser o segmento AB. Como nós pegamos o ângulo agudo em relação a B, o cateto oposto é o segmento AC. Tá ok? Então depende do ângulo que a gente está pedindo. Vamos ver aqui uma tabela
trigonométrica. Nós temos que, ele diz aqui, ó, na tabela trigonométrica consta o valor de cada razão trigonométrica para ângulos de 1 a 90 graus. Por que de 1 a 90? Porque de 1 a 90 eu posso, por exemplo, posso ir somando e vou encontrar ângulos equivalentes. Então, nesse caso, de 1 a 90, você encontra direto numa tabela. Mas os mais conhecidos são os de 30, 45 e 60. Professor, por que não tem o de 90? Porque 90, aqui no caso, não vai interessar para o estudo. Nós vamos trabalhar com 30, 45, 60, 15, 20, 22, 23. Mas os mais notáveis são 30, 45 e 60. Isso são chamados de ângulos notáveis. Professor, e como é que é isso aí? Aqui, ó, relações trigonométricas do seno, do cosseno e da tangente. O seno de 30 graus é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E de 45, raiz de 2 sobre 2. E de 60, meio. E a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3 para 60 graus. Então, essa tabelinha aqui, ó, vocês imprimem, coloquem no caderninho de vocês, que durante o resto da vida que vocês estudarem matemática, vocês vão precisar desses valores. Ah, professor, mas eu vou fazer engenharia. Pois é, aí mesmo que você vai precisar. Não, eu vou fazer filosofia. Aí não vai pegar matemática, né? Mas você, para passar nas provas do Enem, você vai ter que saber isso aqui, ó, porque vai precisar. Muitas das vezes eles dão uma de bonzinho e dão esses valores lá na hora do enunciado. Mas se não derem, vocês têm que saber. Professor, de onde são esses valores? Esses valores vêm do